Mais um Café com Amaral. Desta semana eu estou aqui com Edmar Santos, conhecido também como Dimas. Ele, carnavalesco, sindicalista, atua no movimento comunitário, na Associação São Miguel, funcionário público. Enfim, é uma pauta muito extensa para nós conversarmos hoje com Dimas. Esse programa, Dimas, ele é uma produção do portal A Notícia de Tapes, juntamente com o Café Maciel, uma parceria entre a imprensa e o comércio local. A nossa ideia sempre é valorizar as nossas coisas aqui de Tapes, né? O nosso comércio, a nossa beleza natural e também as pessoas que de uma forma ou de outra, cada um da sua maneira, contribui com o desenvolvimento de Tapes. E quando se fala em desenvolvimento, se fala nas diversas áreas. E são diversas áreas que nós vamos falar hoje. Mas, Dimas, eu vou começar primeiro falando desse quadro aqui, né? E eu vou te perguntar mais adiante de onde, porque nosso estúdio montado aqui dentro do Café e Lancheria Maciel, ele sempre teve atrás esse quadro. E hoje nós estamos aqui na presença do autor dessa bela, maravilhosa fotografia que mostra a beleza de Tapes. Bom, Dimas, eu sempre começo perguntando para os nossos convidados do Café do Amaral que eles se definam. Quem é Edmar Santos? Quem é o Dimas? Edmar Santos até então é uma pessoa popular, muito voltado às questões diversas lutas. Tem, como já havia falado, sindicato, de classe, ações comunitárias, ações diversas, ações pessoais e algumas artes também que a gente trabalha aí em função do tino, da vontade de querer fazer as coisas acontecer. E a gente não tem um paradeiro. Agora mesmo vindo da associação, lá estava fazendo as decorações e alguns eventos ainda que já estão por vir agora na semana, no mês. A gente está sempre envolvido, na verdade, João, com as coisas sociais. O que eu me defino mais é que eu tenho uma posição muito positiva de Tapes. Tudo que eu faço, o que eu posto, o que eu retrato é com relação ao chamado positivo. Eu nunca estou aqui para falar mal do município, das ações, dos administradores, porque eu acho que nós temos que fazer a coisa acontecer. E as que não fizerem, que sejam cobrados por isso. Então esse é o meu perfil. Eu sou muito dinâmico nas coisas que eu faço, muito envolvido com as coisas que me chamam para fazer e me empodero de muitas coisas, como os conselhos municipais, onde já tive quase todos eles, né? E alguns deles à frente à presidência. Então esse empoderamento que se pega aí com relação a todos os segmentos do município na parte de construir é o que eu tenho como uma bandeira bem positiva assim, nesse longo do tempo público. Pastelzinho maravilhoso, um café gostoso. Essa é a lógica do Café com Amaral. A gente vai conversando, vai fazendo. É a lógica de um bate-papo. Dimas, nasceu em Tapes, tu é tapense? Sim, João. Eu sou tapense de nascimento, né? Na minha vida toda estive frente a Tapes, nunca me ausentei para temporada, sempre fui de Tapes mesmo. Como é que foi a infância do jovem Dimas? Onde é que tu morava, Dimas? Tu sempre morou no Balneário? Sempre morei no Balneário. Então tu é nato do Balneário, do Uruguai, que chama o nosso povo aqui. Não pode dizer que foi as mil maravilhas, que nós tivemos a perda, eu perdi meu pai com 3 meses de idade, né? Minha mãe foi pai e mãe, começou cedo a trabalhar nessa lida aí para chegar a casa. Eu posso dizer que a partir dos 10 anos eu já estava contribuindo. Com a casa, com o sustento da casa. Em tempos hábeis que se podia, né? Então eu ajudava bastante minha mãe e a gente ganhava para isso também, né? Qual é o primeiro emprego? Eu trabalhava quando no início, tinha aquele pessoal de Sacarias, que eles trabalhavam com os engenhos, terceirizavam, e a gente fazia essa limpeza, fardos de sacos de arroz para depois devolver para os engenhos que depois de limpo, né? E as brincadeiras? O que tu mais gostava de fazer comigo? Cara, era muito criativo. Nós tínhamos um grupo que fazia as coisas acontecerem, as brincadeiras de rua, a gente fazia nossos próprios brinquedos, que não tinha essa facilidade de hoje, né? Então a gente buscava muito de
fazer, construir os brinquedos e virava um xodó, todo mundo fazia a mesma coisa. O rolo de latas de leite, as baratinhas de latas de azeite, carrinhos de lata de azeite, o aro que se trabalhava, esferinhas, peão, pandorga. A infância até então a gente criava e foi muito tranquila. Essa parte a gente foi, posso dizer que a gente viveu bem esse período. Eu costumo falar que tem uma coisa aqui que vocês não brincaram, que a minha infância foi em Viamão, uma outra geografia, e um dos nossos brinquedos preferidos era carrinho de lomba. Aqui não tem como, né? Rapaz, não tem, só tinha, até inventava alguma coisa, mas não tinha Não tinha lomba, É. não tinha um carrinho, mas não tinha lomba. E até sentinela para pegar uma lomba ia ser complicado, né? Mas Dimas, e tua juventude, festas, como é que tu foi um jovem, aquele adolescente, aquele jovem? Como é que tu... Assim, depois que na minha adolescência a gente pegou algumas coisas, alguns já segmentos, né? No tempo do Nacional, eu lembro que o último remanescente era o falecido dele, e ele me chegou uma vez lá em casa, olha, estou com dificuldade porque o meu pessoal não está mais atento a esse tipo de coisa, uns já não existem mais. Ele me entregou aquele bastão de lá para cá, fiquei vários anos com o Nacional lá, em função do segmento, coisa que até hoje a gente trabalha, mas dali em diante eu já comecei a ter essas ações sociais, né? Futebol foi a primeira atividade do clube? Eu participei do Grêmio Estudantil também, uma vez passada, porque era no clube, né? A gente fazia parte da direção, mas pegando assim a título de presidência, assim, foi através do Nacional lá, a primeira vez que eu peguei uma instituição para administrar. O Nacional. Uma coisa que eu sempre pergunto para o pessoal quando o pessoal que nasceu, se criou aqui em Tapes, e alguns até, esses dias estavam conversando com o Gibi, o Silvio Meirelles, o pessoal ali que ele não se criou, ele mora hoje na frente da Lagoa, no balneário, mas não se criou no balneário. Mas o pessoal do balneário, o pessoal aqui de Tapes, chegou a brincar na sanga da charqueada, chegou a pescar, aquela sanga não era a mesma que é hoje. Sanga da charqueada chegava em época de chuvada, assim, de muito volume de água, chuvaradas. A ponte era de madeira, ali se fazia todo aquele mutirão de pessoas pescando, não se tinha mais espaço, tinha que chegar cedo. Sim, era limpa a água, lá para cima, para a parte onde era Engenhos hoje, ali próximo ao apito, tinha os pesqueiros muito bons ali, né? E claro, não havia poluição, isso não faz tanto tempo não, na verdade eu posso dizer que está muito avançada essa coisa. A poluição nos últimos anos avançou muito, né? Hoje nem pensar em poder estar pescando próximo à sanga, mas ali era um pesqueiro sim, e muito natural que as pessoas se encontravam ali para pescar até a noite. Né? Bom, Nacional então foi uma das primeiras tarefas comunitárias que tu teve. Ficaste bastante tempo no Nacional. Na verdade a minha ligação com o Nacional ela vem até os dias atuais. Entendeu? A gente está hoje com uma parceria ali com o Juvenil, né, no campo do futebol, mas até hoje eu ainda estou administrando o Nacional em função de que nós temos várias ações aqui que se trabalham no Citadino, nos campeonatos, e agora retomando logo bem próximo agora as escolinhas de futebol. Então, o Nacional ele nasceu em 1952, para quem não saiba, né? Em 52? 1952, ali já havia... tem mais de 50 anos, 57, já mais. Ali no... 60. Onde é a casa hoje do Magrão, ali no bairro, quem sabe, ali na esquina com o Bambu, ali havia um campo, os Três Coqueiros, né? Que era um campo suplementar do Nacional e o Marítimo jogava ali. O Marítimo, no cara. final de tarde a gente se encontrava todo mundo ali para fazer essas bate-pronto, né? E o campo oficial era no Nacional, ali que se tinha, naquela ocasião, várias excursões que vinham de ônibus, chegavam 5, 6 ônibus para jogos amistosos. Eu aproveitava assim a praia, né? E ao mesmo tempo já as escolas de futebol, até feminino. Já tinha futebol feminino? Já tinha, que hoje começa assim a ganhar corpo e começar a ser respeitado, mas o Nacional já investia nisso. Nós tínhamos futebol feminino porque em Porto Alegre já havia as escolinhas de futebol feminino e as pessoas já vinham para cá com as excursões que vinham trazer o time feminino. Então, nós vamos montar uma base, claro que não é o mesmo empenho do futebol masculino, mas tinha um quadro bem considerável ali, que as pessoas jogavam, né? Então, a gente montava um time de feminino para poder jogar. Claro que bem aqui na preparação dos nossos visitantes, porque não havia aquele treino regular, né? Como é que surgiu? Bom, aí nós chegamos aí, ó.
onde é que se perdeu, onde é que surgiu a perca dessa coisa de se encontrar no campo de futebol? Foi a tecnologia que foi mudando os hábitos das pessoas? O que aconteceu que se perdeu um pouco disso? Era a roda de samba, era o futebol, era o churrasco, era aquela coisa toda que vai se perdendo com o tempo. Nós só temos um fator que determinou isso aí, que são as dificuldades das pessoas fazerem hoje uma excursão em etapes, dada a questão de que tem, na excursão já sai o valor do almoço, sai o valor da passagem, e ficou muito caro das pessoas fazerem hoje para colocar um ônibus para ir a Sentinela do Sul, por exemplo, para um futebol, ele custa bem caro. Então, imagina tu vir de Porto Alegre, vir de Viamão, vir de Cachoeirinha, vir de todos os lugares. Né? Nós tivemos jogos ali até do Criciúma, que veio fazer um amistoso contra o Juvenil. E naquela ocasião, acho que não é contra o Juvenil, foi contra o Guarani de Camaquã. E o Talgani teve aqui nos pedindo para fazer esse amistoso aqui, porque estava numa época de muita chuvarada. E nós temos aquela coisa boa, que o campo nacional ele não tem problema de churrada, ele não alaga, não cria barro. Né? Então a gente transferiu aquele jogo amistoso com o Criciúma, que veio a Tapes, fazer um amistoso contra o Guarani, e fez ali no nosso campo do Nacional. Né? A gente viu como uma coisa pega. E o Nacional teve capa do placar, da Placar, há um tempo atrás também, como um dos clubes mais atuantes em termos de receber pessoas, receber discussões no movimento que havia. Né? Isso ficou marcado, porque são mais antigos, ainda tem alguns que ainda tem o recorte da época, né? da revista Placar, onde o Nacional estava lá configurando. Aí veio, logo depois, o futebol, o Dimas foi para a prefeitura, fez concurso, entrou, isso. Funcionário público. Exatamente. Lá na prefeitura, logo nos primeiros... Quantos anos eu tinha? Eu estaria ali com uns 19, 20 anos. Ah, tu entrou cedo então para o serviço público? Tá perto de se aposentar então. Perto de se aposentar. Diferença, falta mais 3 anos só. O que eu ia dizer para ti, naquela ocasião nós já nos envolvemos, e naquela época ali no SPES também, com uma questão sindical. Ela foi fundada e a primeira administração foi nós, na verdade, eu e o Carlinhos. Vocês fundaram o Sindicato dos Municipais? Nós fizemos parte da primeira diretoria. Da primeira diretoria, que era a Neila, o Tovar, e a primeira administração ali. Em sindicato, como nós. O Valdir já foi da associação. Da associação. Tinha uma associação antes, né? O Valdir Garcia. E aí nós fomos ali os primeiros presidente do sindicato, a primeira vez foi eu, né? Onde eu tive várias eleições ali no decorrer do período. E, claro, a gente contribuiu até então onde deu, né? Nesse movimento sindical, eu fui delegado sindical da federação da região que vinha de Guaíba até Rio Grande. Na 7ª delegacia regional foi eu também, que atendia por Tapes e a região. Então, assim, a gente teve uma bagagem muito grande, conseguiu vários sapotes, várias conquistas, e ali, logo que aconteceu isso aí, nós entramos no Estatuto do Funcionário Público, com sugestões de emenda para a Câmara. Então a Câmara ainda era na Prefeitura, era no cantinho ali onde hoje é a tributação, e se conseguiu já chegar no sindicato com essa coisa da mudança do Estatuto do Funcionário Público. Tem a pauta ainda. Então, como sindicalista, qual, assim, que tu coloca assim que foi uma lição de vida, foi importante para a tua história como sindicalista, nessa tua passagem pela função? Uma coisa que eu não nego nunca, que assim, eu sou muito mais sindicalista de qualquer outra coisa. Eu estive na área política, mas não me chama tanta atenção quanto o movimento sindical. Então eu me considero um sindicalista, quer queira ou não, estou frente ao sindicato, as pessoas me procuram até hoje, isso é o mais fundamental. Para saber de informações, para ver alguns problemas de ordem funcionais, e eles me procuram até então, até na minha casa, eles vão lá, funcionários que da época, outros mais recentes, para ver um impasse, alguma coisa de ordem pessoal. Isso foi o que marcou bastante, que a gente deixou um legado muito importante, né? Que eu acho que não apaga mais. Mas a parte sindical, eu sou assim, muito grato por tudo que eu aprendi, mas eu me considero sindicalista acima de qualquer coisa. Tu sabe que eu vou te contar uma história agora. A minha mãe, recentemente, uns meses atrás, porque meu pai era funcionário da prefeitura, a mãe, tem que ver aquele negócio lá do teu pai, uma questão, tem que ir lá falar com o Dimas. Eu digo, mãe, o Dimas não é mais o presidente do sindicato. Então marcou muito para uma geração, né? Tu foi colega do pai, tu sabe disso, e a mãe ainda tinha essa... Mas
Bom, nós passamos pela fase ali do esporte, entramos agora na questão sindicalista. Como é que surgiu a associação, que hoje tu não fala na associação comunitária, que hoje é a entidade ali comunitária do bairro Balneário Rebelo, que é um dos maiores bairros de Tapes, né? Que inclusive cresceu, que abrange hoje também o loteamento que se chama loteamento Tejada, mas que também faz parte do Balneário Rebelo. A Associação São Miguel surgiu como? A Associação São Miguel, ela já, na verdade nós tínhamos uma associação de moradores e amigos da associação, moradores e amigos do Balneário Rebelo. Ela foi bem antes, um movimento bem menor, né? Sim. E aquela ocasião o Paulo Geraldo e mais outras pessoas tiveram frente à presidência e essa instituição lá naquela ocasião se desfez. A Associação São Miguel ela se dá muito pela figura do seu Erni, a dona Yolanda. Seu Erni Cardoso da Silva, a dona Yolanda Reis. O Hernani também, o Hernani Bueno. Fundaram a primeira associação ali. Um movimento teria dois momentos. A capela do balneário estaria para se fazer um plebiscito, onde seria a São Miguel ou Navegantes. Era duas possibilidades de dois nomes. Duas opções. O que aconteceu? Quando se optou pela Navegantes, capela Navegantes, ficou aquele nome pipocando que era São Miguel, então a sede da associação passou a chamar-se Associação de São Miguel, então, em função do plebiscito que já havia. A capela é Navegantes. Nossa Senhora dos Navegantes. Nossa Senhora, e ajeitaram a associação do São Miguel. O plebiscito já se aproveitou para que se continuasse então usando aquela vontade popular que seria São Miguel, né? E aí ficou até hoje, nós temos a sede. Eu até creio que a instituição de moradores com sede, organização, eu acho que é a única. É a única no município. E nós temos nossas atividades lá bem pontuais, mas eu só lamento que era para ter mais. E aí quando eu digo Associação São Miguel, não é uma associação do bairro de São Balneário Rebelo, ela abrange pessoas de todos os bairros, ela não tem um limite territorial. As pessoas que estão ali fazendo e acontecendo também vêm de outros bairros, né? Pela falta de suporte comunitário nos bairros onde de fato deveria ter. Deveria ter. Aliás, todos os bairros deveriam ter uma São Miguel. Bom, mas hoje ela é. Mas assim, ela não é só uma associação que o Dimas está lá, enfim, está lá uma associação. Ela tem eventos. Eu queria que tu falasse um pouco dos eventos. Inclusive está acontecendo agora vários eventos, agora nesse exato momento, né? Mas historicamente, todos os anos, tu tem palestra, tu tem atividades, a questão da segurança pública, eu me lembro que ocorreu em determinados momentos quando a cidade estava com uma série de problemas na área da segurança pública então a São Miguel cumpre essa função que é a função de uma associação comunitária, porque ela tem um troféu, o troféu Evidência, ela trabalha com as festas, a comunidade utiliza para fazer seus aniversários, tem palestras também. Então eu queria que tu falasse um pouco desses eventos, como é que eles foram surgindo e a importância deles, né, dentro da comunidade. Não é uma associação que está lá parada e alguém se perpetuando lá dentro, lá uma direção. Não, ela tem eventos, ela tem uma vida, né? O primeiro grande momento nosso foi no Fórum Nacional, que a gente fez ali em Porto Alegre. A gente participou com um grande, assim, como se nós tivéssemos já uma bagagem. Dali nós tivemos também uma outra atividade que foi muito grande, que foi o Rio +20, nós fomos representar. Isso, foram na Conferência Nacional, né, onde vários segmentos e vários chefes de Estado, de país, aliás, estavam lá presentes. Na ocasião foi no Rio de Janeiro, se fez como sede do Sambódromo lá, né, onde encontrávamos todos os segmentos rurais, movimentos assistenciais e tudo que se possa imaginar, indígenas, estavam naquele momento lá. Nós fomos com um grupo mais jovem, de nove meninos e meninas. Nós tínhamos um projeto na associação que chamava Street Dance. Aqueles grupos com 5 anos e meio, mais novo, e outros com 9, nós levamos para o Rio com uma preferência de trabalhar o Rio +20, o mais jovem do grupo trabalhador, que tinha crianças no seu eixo, era nós. Nós fomos com aquela responsabilidade de levar 9 crianças para o Rio de Janeiro, ficando lá por 2 semanas nas conferências, né? Mostramos nosso trabalho, nós tínhamos nossa bandeira do Rio Grande do Sul, nossa bandeira de Tapes, e ali nós fizemos imaginar que nós estamos representando Tapes numa conferência mundial, então isso para nós ficou um marco muito legal.
Na mesma época, a gente estava com um grupo de alunos e professores para 200 jovens ali na associação, que é Aprendendo a Ser Empreendedor, um curso que nós tivemos lá por um ano, né? Onde tínhamos todo o suporte, tinham aulas periódicas, né? 3 turmas, retornos, as pessoas ali para dar instrução, eles aprenderam, muitos hoje estão no comércio, né? Muitos montaram seu próprio negócio, que era essa a função. Nós tivemos um ano de curso para 200 jovens que hoje estão inseridos no mercado ou fora dele aqui, mas em Porto Alegre trabalhando com o que aprendeu, né? É muito importante isso. Então nós tivemos assim, ó, e as pessoas, talvez eu tenho essa memória bem nítida, né, com relação à participação da Associação São Miguel. Sai aqui de Tapes, participa do Fórum Social Mundial e depois da Rio Mais 20, né, que aconteceu no Rio de Janeiro em 2011. Então são momentos assim que não se tem notícia aqui na região de uma entidade que tenha ganhado tamanha expressão. Mas temos também o Troféu Evidência, né, que surgiu também como uma forma de valorizar o trabalho feito por pessoas que contribuem de uma forma ou de outra com Tapes, né? Eu queria pedir uma parte que é para colocar em ordem, que nós temos agora recentemente alguns eventos que ainda no início do mês até agora. Sim, os que estão em andamento atualmente. Só para começar com as atividades, assim, dia 29 agora do 9, nós estamos fazendo o chá A Dona do Pedaço, que é um chá beneficente, que tem ingressos bem limitados, tem quase no finalzinho mesmo, mas assim, só para mulheres, né? Que é o chá à tarde, no domingo, dia 29, às 15h30, ainda tem alguns ingressos com nós, onde elas vão se reunir ali e vão ter um momento da mulher ali, né? Para poder também levar as pessoas para dentro da instituição para eles montarem as rotinas de voltar da mulher. E nós temos no dia 12 agora a grande chamada, que é para a festa de até 200 crianças que a gente quer trabalhar. Então, o Maciel aqui é um dos que tem uma caixa coletora e vários locais que aqui tem caixas para recolherem brinquedos e doces. A gente pede o pessoal que agora no final do mês contribua, quanto mais tiver, mais pessoas a gente pode abranger. Até as crianças carentes lá que nós vamos fazer para todos os bairros, não é só o Balneário Ribeiro, né? E aí nós temos o Troféu Evidência dia 8 de novembro, agora que vem. Nós estamos com a 9ª edição do Troféu Evidência, que já é um marco muito interessante lá. A gente chama os melhores do ano, os 30 melhores do ano, e ali a gente faz uma homenagem, né? E o que é mais engraçado é que eles perguntam quanto é que custa, não custa nada, pessoal. Isso é uma comissão que vem, a gente monta com pessoas de todos os bairros e ali eles definem quais, no entendimento, são os que mais tiveram destaque naquele ano. E a gente consegue chegar lá e oferecer um troféu, uma homenagem a todos aí, porque a gente sabe a importância que é, a dificuldade que hoje está com o comércio, está com o segmento, está com o negócio nessa crise, o de Tapes, que é muito mais difícil, né, pela tiragem. E a gente está ali chamando as pessoas para poder agradecer eles pelo que eles têm representado. São nossos parceiros, futuros também da associação, que nunca nos deixaram mal, né? E outros que nunca tiveram por lá, mas estão sendo chamados e se surpreendem ao saber das atividades que a gente monta lá no dia, né? Tanto a festa do Dia da Criança, que acontece no dia 12 de outubro, assim como também o que acontece em novembro, dia 8, o Troféu Evidência, são eventos que já vêm sendo realizados há algum tempo, né? Não é eventos atuais que surgiram agora, são eventos que já fazem parte do calendário, né? Nossa 9ª edição, na verdade, ininterrupta, ela tem já essa marca, né? Então, a cada ano a gente está trazendo uma novidade, parece que cada vez que chega lá a época de homenagear as pessoas, tem aquela vontade, assim, de parece que é o primeiro ano. Importância, a gente fica, é uma coisa que a gente faz com muita vontade, muito orgulho, de chamar essas pessoas e ver o quanto eles ficam agradecidos de ter sido lembrados, né? Você acha que é anonimato? Não, a gente está observando e ali chama para dizer assim, cara, você é importante para a nossa cidade, você está fazendo a diferença. Esse é um momento muito importante, muito especial, que eu trabalho o ano inteiro para que isso aconteça, né? Não é fácil, mas a gente sabe que a gente busca um pouco dali, um pouco daqui, dos parceiros e a gente consegue chegar lá. Esse é um troféu Evidência, para nós é uma marca mesmo, uma marca bem forte que a gente traz com muito orgulho. Muito bem, antes de nós entrarmos na questão carnavalesca, né, assim, mais sobre os eventos, como é que surgiu, enfim, eu queria te perguntar
dessa experiência comunitária, o que te sente mais gratificado? Cara, eu acho que o que nos faz melhor é saber que as pessoas nos confiam em muita coisa, nos procuram para uma demanda e que a gente consegue, com a chamada comunitária, isso é bem importante, a gente sempre expõe ali, logo isso que a gente resolve. Agora mesmo estava no sábado passado, a gente distribuiu lá nada mais nada menos que 800 pães para a comunidade carente. E já na segunda nós ofertamos 1.500 bolinhos, né? Bolo, tipo bolo inglês, bolo de chocolate, em pacotes que vem 10 em cada um, 150 pacotes de bolo, né? Bolo inglês. E essa comunidade que vai lá, a gente fez um cadastro, a gente não conhecia muito, mas depois a gente pegou as fotos e viu que são bem carentes, né? Isso são coisas que a gente faz junto à associação e nos deixa uma visibilidade muito boa, porque as pessoas sabem que ali é um local onde eles podem chegar e não tem toda aquela culpa de qual é a burocracia. Tu vai lá, tu dá o teu nome, teu endereço, teu telefone para cadastrar e já leva o teu produto, entendeu? Isso foi uma parceria que nós temos com o assentamento do Junco, que eles nos fornecem de quando em vez material lá para a gente poder distribuir. E graças a eles, a essa comunidade, que eu também tiro o chapéu para eles, nós tivemos essa facilidade de ter esse material para distribuir. Né? Então, bem importante esse sacrifício que vem de lá. Cooperativa dos Trabalhadores Rurais de Tapes, né? A COPAT, Isso. Cooperativa dos Assentados do Lagoa do Junco, que tem contribuído com esse... A gente tem conhecimento lá com o pessoal lá, e eles têm ajudado muito aí as comunidades aí com esse tipo de atividade aí, de doação de... E isso é importante para o bairro, né? Importante para o bairro, importante para a cidade, pessoas, né? Que também ali dependem disso, porque tu vê que a gente faz um chamado, segunda-feira com toda aquela chuva, nós chamamos o pessoal às 2h30 lá, ali para umas 4 horas a gente ia mandar todo o material embora, que seria 150 pacotes de bolo, então isso para nós... Aquele bolo gostoso? Muito bom, todo mundo, se quando tiver mais que me chame. Então assim, é isso, para ter noção, é o que nós temos de diferencial. Nós fizemos uma referência com todos os bairros, e muitos poucos, a grande minoria é do bairro de Balneário Ribeiro. Sim. Entendeu? Então, por isso que eu digo que nós não temos um território a ser definido, porque nós atendemos pessoas de todas as demandas de qualquer local que venha. Dimas, nós vamos agora falar sobre carnaval. Como é que surgiu a ideia de ter um bloco carnavalesco, né? Esse bloco carnavalesco que hoje, no último ano agora, por exemplo, eu vi muita pressão nas redes sociais querendo que se transformasse em uma escola, que já tem cara de escola, já tem jeito de escola, já brilha na avenida, já traz aquela alegria carnavalesca de uma escola. Como é que surgiu a ideia do bloco? Bom, o bloco surgiu porque nós temos na comunidade pessoas que queriam participar do carnaval. Ali como nós temos o camping municipal, tem muitas casas de turistas ali, em função do bairro ser um bairro de balneário. Eles queriam participar, mas eles não queriam ir lá para a escola e colocar em risco, né, toda aquela coisa da nota em si, porque são coisas bem importantes, que eles por um décimo pedem o carnaval. Então eles queriam uma coisa que eles não tivessem que... Eles têm liberdade de desfilar. Montamos a primeira vez e nos surpreendeu pela quantidade, pela chamada de pessoas, né? E a gente tem cara assim de escola de samba, que tudo que tem na escola de samba a gente traz para vender. Exato. Isso é a parte que nos deixou bem à vontade. As pessoas passaram para ajudar, a gente começou a buscar ações aqui e ali, o comércio nos ajudou muito. Mas eu não vou dizer para vocês que é uma coisa nada fácil, porque assim, como nós não temos, a gente está no terceiro ano, tivemos o terceiro ano tentando um ofício pedindo para que se tenha no regulamento do carnaval um adendo que diga que os blocos possam ter um recurso, desde que apresente tal e tal esse componente, quantidades tal e tal. Assim, criando critérios. E aí a gente conseguiu lá, na terceira edição do ofício, né, visto uma resposta positiva, e sempre indo para a avenida buscando, a gente gastava mais de 3 mil e poucos reais, que poderia fazer uma campanha para interno da associação, para melhorias, e nós na avenida aí tentando trazer o que nós tínhamos de melhor. E sempre a gente veio com muito luxo, com muito brilho, com muitas aulas, departamentos, nossas comissões estão muito boas, isso já teve esse sucesso de crítica aí, mas
Não tem como, João, infelizmente, alguém que é em primeira mão, trabalhar carnaval em 2019, 2020, por exemplo, que a gente não quer estar pagando uma conta de uma coisa que a gente está contribuindo, entendeu? Como não houve entendimento, não há entendimento de que o bloco possa, sim, constar lá no regulamento como uma contrapartida que seja pouca, mas que não precisa ser esse valor todo, mas que 2015... Precisa ser o valor, o mesmo valor que é destinado para as escolas, mas que fosse pelo menos uma parte, né? Sair com suporte. Então a gente chegou à conclusão de que não tem como fazer carnaval e buscar coisas no comércio onde tu precisaria para outras campanhas internas. E a questão de virar uma escola, nós temos que, o nosso estatuto teria que ser feito em função de escola, ou seja, nós temos que virar a escola. Mas a finalidade da associação é comunitária, nós não temos essa bandeira de escola de samba e não abriríamos mão de maneira nenhuma, fica bem claro, da parte social para ser o carnaval, embora que a gente goste e não tenha nada contra, mas eu ainda quero crer que nós temos um papel muito mais efetivo na comunidade o ano inteiro, atendendo pessoas e carências e departamentos lá dentro, pessoas que precisam, né, de que nós estamos na avenida. Então a gente chegou à conclusão que dificilmente nós vamos estar na avenida em 2020, isso é em primeira mão. Não há um entendimento municipal com relação a essa parte de recursos e nós também não vamos abrir mão de ser uma entidade de fins social, né, para fazer parte do carnaval. Não vamos mudar esse script porque não foi isso que nós viemos quando assumimos a direção fazer. Então, isso descarta se a gente tiver que não participar, não participar, mas deixar de ser uma instituição de caridade ali, beneficente, para ser uma escola de samba, descartamos em total essa hipótese. Eu vou chamar os comerciais, nós vamos ver aí o nosso patrocinador Maciel, mas tem espaço, hein? Você aí, comerciante, empresário, você aí que tem um escritório de advocacia, de engenharia, enfim, uma empresa que quer botar sua marca, está aqui o espaço está aí, entre em contato com o nosso departamento comercial, porque esse programa, Dimas, até hoje, eu sou muito feliz em dizer isso, nós não passamos mínimo 2.000 visualizações, as pessoas assistem, as pessoas gostam e cada personagem, cada pessoa que passa aqui e conta a sua história, isso vai ficando na memória, quem sabe mais para frente pode se tornar um livro com essas personalidades de TAPS. E a gente procurou, Dimas, pegar pessoas que contribuem e que não... Seria muito fácil para nós pegar políticos, pessoas que estiveram com poder econômico, que tiveram grandes empresas, mas nós pegamos o povo de TAPS. Estamos buscando pessoas que contribuem com o crescimento da população. Então eu vou chamar um comercial, mas depois nós vamos ver o Dimas, empresário de casa noturna, vamos ver o Dimas, artista, que faz fotografias maravilhosas. Vamos conversar com o Dimas, entre aspas, policiais, porque hoje muitos te confundem e tu vai explicar um pouco sobre isso, que te veem na delegacia e acham que agora o Dimas é polícia civil, é um policial civil. Vamos falar de tudo isso, vamos falar de segurança pública, das belezas naturais de TAPS, porque tudo isso faz parte da nossa pauta. Um minutinho, nós estamos de volta. Estamos de volta para a segunda parte do nosso Café com Amaral, uma parceria do portal A Notícia e do Café e Lancheria Maciel. Hoje o nosso convidado é o Edmar Santos, conhecido como Dimas. Dimas, eu vou começar
nessa segunda parte do programa, nós falamos agora há pouco do carnaval, né? E essa notícia aí, que a possibilidade do bloco não sair esse ano, mas a tua atividade também como empresário, quando teve uma casa noturna do balneário que marcou tempo, se eu não me engano, o Carlinhos Prestes era teu sócio, né? Vocês tocavam junto, né? Quem é das gerações mais, da minha geração, um pouquinho mais, deve se lembrar desse espaço que movimentou a noite de Tapes durante muitos anos, né? Na verdade, nós tínhamos ali no balneário de Nápoles, né? A de Nápoles. Era um point do pessoal nas sextas-feiras. Começou com a família Saco, se eu não me engano. Né? Na verdade, nós fomos sucessores do João, né? O João Saco e o filho dele, o pessoal todo ali que era na ocasião. Logo depois a gente assumiu, já a casa já tinha uma referência muito legal, já tinha um público já alvo, né? Sim, nós tivemos muitos anos ali no função da noite, né? E o encontro nas sextas-feiras todo era pra lá. Sexta-feira era coisa fora ali que bombava lá e só dava gente em outros lugares, porque sexta-feira o encontro era ali. Até porque eu acho que o tipo de local, a música, o ambiente era para pessoas mais maduras, né? E eu acho que ali ia muita gente que queria, sabe, esse espacinho assim. Minha mãe ia. Minha mãe foi. Assim, pessoas lá dentro. É o tipo de música, era para um público bem. Nós tínhamos um grupo próprio ali, né? Então a gente tocava para esse tipo de público, né? Que gostava de uma música ao vivo. Atualizando sempre as coisas do que estavam no momento na crista da onda, a gente fazia bastante ensaios e ali se apresentava na noite, sempre tinha coisas, sucessos novos, né? E as pessoas vinham para lá já com certa garantia, chegava de tarde e pediam, quero reservar um local para uma mesa com tantas pessoas aí. Então o público já se fazia por conta, podia estar chovendo, caindo no mundo, não faltava público, entendeu? Eugênio Cran era um dos teus clientes que tinha uma mesa reservada, eu me lembro, a mesa do Eugênio era mais ou menos bem no centro, né? O Eugênio é uma figura. O Eugênio chegava lá, já sabia que tinha que servir para ele, que era uma Pepsi com uma rodela de limão. Né? Já sabia as preferências de cada um. O Enon Cardoso. O Enon. Que, entre outros, né? Não, várias pessoas passavam. Toda sexta-feira passavam por ali, pelo Point, né? E marcou época na história de Tapes. Marcou época, a gente teve lá muitas parcerias, muitos amigos em função do ambiente. Isso é parte bem legal, a gente pode dizer que... E era um ambiente aconchegante, era um ambiente que não era... Bem organizadinho. Bem organizadinho. Eu frequentei muito lá e... meus tempos de... Porque os jovens também iam, né? Chegava e curtiam da mesma forma. Ia com a namorada, né? Queria uma coisa mais social, mais tranquila, mais reservada. E ali ele dançava aquelas músicas músicas lentas. Tinha a famosa músicas lentas. E aí as pessoas aproveitavam isso até para usar espaço para namorar, né? A esposa, isso. Mas era cansativo... À noite? À noite, ou por ser um dia só também não... Necessariamente não era cansativo. O que acontecia ali que a gente tinha a satisfação de ter pessoas lá toda semana que parecia que tinha um ponto com eles também. Né? Mas claro, desgastante ela é porque à noite ela judia muito. Ela judia. Naquela época não havia proibição de ambientes fechados, o pessoal fumava bastante, a gente também, naquela ocasião, era muito... Era fumante passivo. Fumante passivo. Então, isso também nos deixava bem... expostos, assim, tá? E à noite, se ela é cansativa. Os hábitos eles mudam, porque depois do dia tu não consegue ter o mesmo além de sono, e tudo isso muda, né? Mas com certeza foi uma época muito legal que marcou bastante pra nós. Até hoje eu penso quando passo naquele local ali que passa um filme. Boas memórias. Boas memórias. Muito bem. Aí o Edmar Santos, funcionário público da prefeitura, uma época era marcado, conhecido, né? Boa parte da população de Tapes, principalmente pelos jovens, quando tu teve ali à frente como é que se chama quando tu vai te alistar, o alistamento militar, né? Tu teve um período trabalhando com alistamento militar, né? Eu fui secretário da junta militar por dois anos. Né? 2 anos. Militar, sim, lógico, eu trabalhava nessa demanda também. Muitos jovens, a gente fez encaminhamento ali. Até hoje passam por nós, mas eu sei contigo.
Na verdade, tudo faz parte da caminhada da pessoa, né? Da pessoa. E tudo tem seu preço, tudo tem sua preferência, tudo tem seu encanto. E isso também é uma coisa que ficou bem marcado, né? Que as pessoas também retribuem com o decorrer do tempo. Chegando ali na aposentadoria, tu consegue andar na rua e diz, eu me lembro de tal coisa, por isso, por aquilo. Os conselhos municipais, que tu participou muito também. Né? Pois nós tínhamos esquecido de conversar sobre os conselhos. Tu foste presidente muito tempo do Conselho de Saúde, né? Eu fui presidente do Conselho da Criança e Adolescente, presidente do Conselho da Ciência Social, presidente do Conselho da Saúde e participei de outros, tipo da educação e tal. Os conselhos eu participei de quase todos eles, que dava para participar, né? Porque a nossa instituição lá é muito atuante nessa parte do empoderamento. E sim, eu tive à frente do Conselho da Saúde por mais tempo, agora por último, foi onde eu encerrei a minha participação nos conselhos, até então, né? Quer dizer que eu não vou fazer isso de novo, até porque eu estou dando um tempo, mas eu ainda pretendo contribuir com o que for possível nos conselhos, cara, né, depois. Hoje, 2019, nos últimos anos, eu não sei quanto tempo, nos últimos anos aí, o pessoal tem te visto muito na delegacia. Poucos sabem que tu é uma cedência em determinado momento, problema de efetivo da Polícia Civil, e a polícia tinha um convênio com o município e o governo do estado e ceder um servidor municipal para ajudar ali. Mas tu já vinha de um trabalho junto com o pessoal aí que envolve também o Judiciário, o Ministério Público, faz essa ligação entre polícias, Ministério Público, Judiciário e município, que é com relação aquelas penas alternativas, né? Aquelas sentenças alternativas que o judiciário dá, e aí a pessoa tem que fazer um trabalho comunitário. Eu gostaria que tu explicasse isso, porque muitos hoje pensam assim, lá tá o inspetor Dimas, lá tá o policial Dimas, mas a tua função ali, tu permanece como funcionário público do município, cedido para realizar esse trabalho. Queria que tu explicasse mais um pouco sobre isso. Eu abri mão da função municipal quando lá ainda estava no secretário de Exército, um pedido do prefeito. Na verdade foi a solicitação da delegada Liliane na ocasião, né? Liliane titular, e ela pediu alguém que pudesse fazer essas demandas junto à delegacia. Nós já tínhamos um trabalho que é voltado a uma parceria, um acordo com o Ministério Público e o Poder Judiciário, que são penas alternativas. As penas alternativas nada mais é do que as pessoas que têm que cumprir e acham que por bem faz um acordo para, em vez de fazer outro tipo de ação, elas recebem pagam o serviço comunitário. Coisa que eu faço até hoje, e tem muitas pessoas que ainda contribuem, estão apenados de fazer esse tipo de ação. Nessas funções das penas alternativas, eu tinha essa demanda de ter um pouquinho mais de segurança com relação ao ambiente de trabalho. Então, dentro da prefeitura estaria ficando difícil, então a gente ligou no último agradável, isso passou para ser dentro da delegacia naquela ocasião, e a cedência é para com relação aos trabalhos burocráticos também, todos os trabalhos burocráticos da delegacia, a gente tem desenvolvido esse zelo todo para esse trabalho. Então, eu não sei qual é o período que eu vou ficar, até porque eu também tenho outros propostas, outros projetos para ser feitos, mas até então eu tenho contribuído até onde eu consigo, né? Mas essa ligação sim tem a ver muito com o Poder Judiciário lá, por determinado da prefeitura, as penas alternativas, a gente estava tirando um pouco do foco do ambiente de trabalho das pessoas e trouxemos para dentro de um ambiente mais reservado que já tem um pouco de segurança em si. É até onde eu estaria hoje no meu gabinete ali junto à delegacia, atendendo as demandas que vêm do Ministério Público, do Poder Judiciário, as alternativas e a assistência social por si só, né? Porque o acolhimento é feito ali. E toda aquela burocracia de encaminhamento de relatórios e dar informação e passar as pessoas a distribuir para lugares que vão acolhê-los. E isso é a nossa função ali dentro da delegacia hoje com relação ao município de poder público. Estar ali dentro da delegacia é conhecer uma realidade de etapas que muitas pessoas conhecem só através das manchetes, muitas vezes, da imprensa,
do que aconteceu isso e aquilo em Tapes, mas muitos casos às vezes não viram manchete, porque também a gente trabalha com uma escala de valores, né, que determinada notícia, mas tu estar ali no dia a dia, tu percebe uma Tapes que muitas pessoas não conhecem, né? A realidade ali, assim, 90% ou mais das coisas que não viraram notícias acontecem, né, isso todos os dias. Sim. Todos os dias, e o que da delegacia tem de mais importante é que nenhum dia vai ser igual ao outro, nada é igual. Nada igual. Então, assim, se segunda-feira chegar um determinado público lá para alguma demanda, haveria certamente alguma coisa diferenciada do dia anterior e esse dia posterior. Então isso é muito diferente, Lidar com pessoas. Tu trouxe um know-how para esse trabalho que tu realiza ali na delegacia, que envolve o judiciário, envolve o Ministério Público, assistência social, prefeitura, enfim, tudo isso está ali, o atendimento diário ali na delegacia, mas é um know-how que tu já tem desde da juventude, né? Ou seja, trabalhar com esporte, trabalhar com associação comunitária, sindicato, são funções que tu trouxe, estar numa casa, ter uma casa noturna por um determinado período da tua história, tudo isso foi lidar com pessoas. Tem alguma receita para lidar com as pessoas? Porque tu vê ali, tu vai lidar com a pessoa que vai lá na entidade, na associação comunitária para fazer um curso ou para algum evento da atividade, tu lidou com pessoas na área esportiva que tem uma outra demanda, daqui a pouco o pessoal que vem à noite para fazer festa quando tu tinha uma casa noturna, um outro tipo de atendimento, mas lidar com pessoas, hoje na delegacia uma outra função, esse lidar com pessoas, tem alguma receita? Como é que tu faz isso? Nesses diversos, a pessoa que ia no sindicato te procurar, ia procurar por uma demanda, enfim, são demandas diferentes, mas são pessoas que tu tem que atender. Tem uma receita? Bom, voltando um pouquinho atrás, para completar essa tua resposta, eu assumi muito cedo, em 2015, em 85 eu assumi o cartório eleitoral. Tem essa passagem ainda e também. Ali naquela ocasião eu desempenhava uma função de comissário de menores. Isso tirava toda... Aquela função não existia dos conselheiros hoje, né? A gente não tinha conselho tutelar, era o... E a gente trabalhava muito no falecido Léo, né, e tal. E eu era um dos comissários de menores do município. E ali já começava a trabalhar essa demanda de público, que é fazer uma visita hoje no estabelecimento tem que ter um certo zelo, né? Para te deixar as coisas bem pontuais e sair ali como um vilão, que se vê muito hoje, até mesmo na questão do conselho, então você vai fazer uma demanda e as pessoas acham que o conselheiro não é isso, não é aquilo, porque não pensa. A gente fazia muito isso aí. De lá para cá, todas as demandas que eu venho fazendo com relação ao público, eu tenho sempre uma linha de raciocínio que todo mundo é importante, todo mundo sabe muito, a gente pode aprender com todo mundo. Do mais humilde ao mais poder aquisitivo, tem que tratar todos de forma igual. Mesmo na sua carência, nas suas limitações, eles têm alguma coisa a dizer, alguma coisa a ensinar. E, em primeiro lugar, a humildade de poder ouvir as pessoas, quer esteja com razão ou não. Porque às vezes as pessoas estão só querendo ser ouvidas. Grande parte dessa parte, que aí que eu volto a questão da delegacia e da Liliana, me chamou para isso. A gente precisa tirar essa imagem que a delegacia é um local onde tu vem já sob uma pressão, o atendimento ali eu faço para amenizar isso aí. Então eu amenizo muito essa história de que a pessoa chega ali com outra ideia que não seja a ideia de que ele vai ali com uma imposição. Isso é o que eu trago comigo, e para todos os segmentos ele vale a mesma coisa. Tu tem um pouco de humildade para tratar as pessoas, porque eu não posso distribuir um pão para alguém lá e achar que ele tá sendo inferior a mim. Eu estou podendo, se amanhã depois eu precisar de alguém na comunidade, eu vou ir lá e as pessoas vão me ajudar. Tu também vai comer o pão, né? Em qualquer situação. O pão se reparte. Então, assim, eu acho que se eu chegar hoje numa comunidade e pedir uma ajuda, eles me ajudam da maneira que eles podem, e é muito bom isso. Essa, então, é esse trato da... E vem cá, durante algum tempo eu abri a minha timeline no Facebook e tava uma foto maravilhosa, bonita da lagoa, o amanhecer lindo, daqui a pouco de um pássaro, daqui a pouco de uma
A Lagoa, então, era pauta permanente. Aliás, a Lagoa é uma pauta permanente. Essa questão da fotografia aí era uma postagem do Dimas com uma maravilhosa imagem da natureza de Tapes. Como é que surgiu isso, esse dom artístico de captar? Porque a pessoa não acha que uma coisa é tu desenhar um quadro. Nós temos aqui isso é uma obra de arte, que estamos aqui atrás, ó, Fotos e Fatos Dimas, Amanhecer na Lagoa dos Patos de Tapes. Como é que é captar essa imagem? Como é que é essa função artística da fotografia? Como é que ela despertou em ti? Como é que foi? Esse é o projeto que eu tenho para logo depois dessa fase do trabalho, tem continuidade. Que é a questão da aposentadoria. Lá eu vou trabalhar mais, vou focar mais, porque assim, eu tenho essa vontade, e eu achei que tinha dom para isso. E quando eu comecei a postar minhas fotos, que tomou proporção. Tipo na RBS, várias vezes, tem o cara da foto da RBS e tal, que a pessoa diz, vi a tua foto no jornal no Bom Dia Rio Grande. Bom Dia Rio Grande. Por várias vezes, a pessoa que te manda o amanhecer da cidade da gente, né? Isso. E as minhas fotos da Lagoa e de outros lugares do município sempre tem uma frase positiva, que eu sempre disse no início, né? Ela diz assim sobre que elas são Tapes. Quando eu posto lá, igual a Tapes, o melhor lugar do mundo, o melhor amanhecer do mundo. Eu não estou exagerando, é porque eu acho assim. E para captar uma foto desse tipo, tu tem que ir para Lagoa bem antes do sol pensar em chegar, se posicionar, achar o melhor ângulo, a melhor foto. Isso é um capricho que se pode ter quando se gosta, quando se tem a determinação daquilo. Eu gosto muito da foto, é o meu projeto de vida para o futuro, é o projeto de vida para o futuro. E as minhas exposições de foto, tem muitas casas que tem foto né, que hoje estão aí nessas salas, decorando. A minha sala mesmo tem uma foto de 3 por 2,5, que faz uma parede inteira. E eu tenho uma exposição hoje que está acontecendo ali no Ancoradouro, que as minhas fotos estão expostas ali hoje, né, faz um mês. Eu quero ver se eu consigo já levar também lá para o Troféu Evidência, para nós expormos lá. Eu sou muito de fazer para expor, eu não tenho vontade comercial. Se não vender minhas fotos está ok, eu me aproprio delas e gosto, mas eu quero uma coisa positiva do município. Isso que é o grande, acho que, chamado disso tudo. E a foto, para mim, cada vez que tu capta uma foto legal, parece que tu te renova também. E eterniza aquele espaço, aquele momento que nunca mais tu vai ver no dia seguinte, nem um dia vai ser igual ao outro. Quem olhar para esse amanhecer na Lagoa dos Patos, para essa fotografia que virou quadro, que virou uma obra de arte, vai dar vontade de vir em Tapes. Isso ajuda também no marketing da cidade, na divulgação da cidade, né? Eu tenho pessoas que acompanham, Eu vou ter vontade de ir lá nessa cidade, olha só que beleza. Eu tenho pessoas que acompanham da Itália, Estados Unidos, que eu posto, eles estão sempre lá, dando uma informação embaixo. Não são pessoas, não são brasileiros. Mas tem muitos que estão fora do país e eles veem que hoje em dia a rede social ela atravessa muito. E as pessoas já batem saudade de Tapes, há quanto tempo, como eu gosto, como está linda a minha cidade. E isso dá vontade que no primeiro feriadão só venha para Tapes. Eu só sinto muito nós não trabalhar melhor isso tudo. A questão do turismo de Tapes. Porque assim, nós tínhamos que trabalhar porque as pessoas têm vontade de vir. Se tiver um chamado, mínimo que seja, claro que vai chegar no fim de semana, todo mundo se beneficia, a cadeia de interessados que dentro do comércio, hotéis, tudo vai vir a calhar. Eu acho que nós temos que trabalhar mais isso. Então eu faço a minha parte, eu posto lá no Facebook, as pessoas, Tapes, que saudade, eu já conheço, já tive em Tapes. A gente está com essas demandas de futebol no Estado Nacional, te andou pelo estado inteiro. Sim. Todas as fronteiras praticamente já andou. E as pessoas sempre tem alguém que teve em Tapes, ou é de Tapes, desgarrado. Ou que tem alguém aqui em Tapes. Tapes eu conheço, vão lá e já tem uma referência, entendeu? Isso eu acho que é a parte mais interessante da história toda, da minha história com relação à foto, que sim, eu tenho muita vontade de querer seguir esse projeto com oficinas e exposições lá adiante pessoais. Como agora está tendo ali no Ancoradouro, faz um mês, todas as fotos estão expostas lá, né? Tem mais de 50 tiragens só em quadros, né? Fora as quase 3 mil e poucas fotos que tem alojadas e reservadas, guardadas. É um acervo, hein? Já é um acervo, hein? Foto de todos os pontos estratégicos do município, que vai virar amanhã depois. Eu até estava pensando
Quem sabe a gente não faz isso, não coloca nos bairros, nas faixas e chamando o pessoal para o verão, né? De repente, no outdoor. Isso eu faria para o município gratuitamente. Eu coloco minhas fotos à disposição, porque é muito simples botar uma foto, mas eu queria que essa minha autoria também estivesse lá junto, porque também eu contribuo para essa propaganda positiva. E ainda que o secretário de turismo, o secretário de administração queira chamar para uma conversa, eu seguramente passo esse direito autoral a eles para que eles possam divulgar assim, TAPs através dessas fotos, divulgar meu trabalho, por que não? Nós estamos iniciando uma conversa com a UERGS e com a CETA, já fizemos uma reunião, temos uma reunião na próxima semana, de nós fazermos um debate sobre a questão do turismo, que envolverá também Barra do Ribeiro e Arambaré, TAPs Barra do Ribeiro e Arambaré. Nós vamos fazer uma atividade na associação comercial, estamos planejando isso e queria já deixar de antemão aqui o espaço para te fazer uma exposição no dia do debate, já que vai ter pessoas de outros municípios também, porque eu acho isso importante, de valorizar também e seria uma forma de mostrar também que o nosso turismo aqui. Dimas, nós estamos falando de etapas, eu sempre no final, nós já estamos se aproximando de 1 hora, sempre passamos, porque o assunto sempre, cada pessoa que vem aqui tem muita história para contar e a gente tem o limite, né? Mas, Dimas, assim, se encaminhando para o final desse nosso bate-papo, dessa conversa de bar, né? Dimas, TAPs para ti. O que significa TAPs para ti? TAPs, eu acho que além de ser o local onde eu fiz morada, que eu tenho de nascimento, não sei se eu viria num lugar onde eu andei também, muitos lugares aí, mais longínquo possível. Que tem o Rio, né? Que é a grande... Tivemos São Paulo, a grande meca do turismo nacional é Bahia e é Salvador e é Rio de Janeiro, né? Proposta para que, com relação à Constituição de 88, ainda enquanto sindicato, nós vamos montar e levamos também a Memorial da América Latina em São Paulo, propostas já para fazer parte da Constituição. Mas São Paulo, eu já acho Rio de Janeiro, não, Rio de Janeiro outra história, né? São Paulo assim, é uma coisa muito... Mas ainda voltando para a ideia de TAPs, eu acho que TAPs é o lugar... não perde nada. Melhor que tem, assim. Rio de Janeiro tu vai fazer uma proposta lá do espaço turístico, né? O Aterro do Flamengo, por exemplo, ali é muito bom. Tu pega uma rua paralela, tu já vê que nada a ver. O centro do Rio de Janeiro é muito sul. É uma coisa que é pouco cuidado. Claro, São Paulo é muito feio, mas não é tudo aquilo que tem no cartão postal. Itapes, nós temos vários pontos muito bonitos que nós temos que trabalhar. Tu vai numa praia de Florianópolis também, mas não tem as nossas praias aqui que também não é aquilo, mas... Que tu pergunta TAPs para mim eu acho que é o melhor lugar do mundo, até eu tenho que me provar o contrário, né? E, então, eu sempre contribuo para tudo que eu posso. A questão que nós aumentamos a política, eu sempre estou à disposição, eu nunca fui ferrenho opositor a ninguém. Já tive várias consequências em função da questão política, mas eu sempre defendo as minhas posições e se eu estou numa batalha, não interessa se alguém está bravo na volta ou não. Mas eu sempre tenho que contribuir. Eu tenho uma pergunta de política depois para ti, mas eu quero continuar nessa questão para nós esgotar essa pauta de TAPs. O que no teu entender nós precisamos em TAPs para gerar mais emprego, para melhorar a vida das pessoas, para que o nosso comércio cresça mais? Hoje nós temos, eu estou preparando uma matéria para o portal, eu contei 38 salas comerciais com placa de aluga-se ou fechadas, só no eixo Assis Brasil, no entorno da praça. No teu entender, o que precisa para TAPs para melhorar a qualidade de vida do nosso povo? Gerar emprego, assina embaixo, melhorar o comércio. Essa semana eu estava falando sobre a questão dos prédios maravilhosos que aí estão fechados, e não diferente também das casas de turistas aí e tal, que fizeram a venda, falta de perspectiva. Eu acho que lá no tempo anterior, que eles tinham lá os campings bombando, que o turista vinha, que nos salvou uma vez para fazer uma audiência pública na associação, chamar, na ocasião o prefeito era vereador, o prefeito era Silvio Tejado, se não me engano, né? E o Silvinho era vereador. Era vereador. A gente foi quase que unânime que dizendo que o turismo não traz esse recurso todo. A gente, naquela ocasião, discorda, e até porque a gente já vive isso tudo isso. A história mostrou que não, né? Não, porque assim, os comércios precisam dar emprego, já que emprego
está hoje no eixo de comércio, eles precisam dessa rotatividade de pessoas, do novo, de novos investimentos, de novos inquilinos nas casas que estão ociosos, talvez em impostos. Então eu acho que isso tudo é uma engrenagem que precisa ser revista. Eu acho sim que o turismo, em todos os lugares que vivem o turismo, tipo Gramado, eles são cidades ricas em função do retorno. TAP já foi muito bom. Mas tinha lugares que tinha mais de 5 mil turistas aqui nos campings, não tinha mais lugares. Ano Novo e Natal eu já fiquei no camping, porque a festa era no camping municipal. Eu botei barraca no camping, morando aqui em Tapes. De tão movimentado que era uma cidade praticamente, o camping municipal e os outros campings ali no entorno, né? E precisar das pessoas para abastecer os mercados, né? Os comércios, sem dúvida, gastavam. Então, como dizem que de repente a ideia de que não traz um retorno, eu discordo. Eu acho que está faltando sim investir no turismo, está fazendo sim deixar isso bem determinado, porque é pouca coisa que falta. Nós temos um lugar bom, até fazer mais, nós crescemos bastante com esse trabalho da Orla, da Pinvest ficou maravilhoso. Aqui no Balneário ficou maravilhoso, mas é preciso fazer um chamado mais forte com o que nós temos. Nós temos alguma coisa para apresentar, não temos aquela faixa esburacada. Exato, então, a duplicação está indo, daqui a pouco ela está pronta. Então, e conforme eu sempre disse, as pessoas, vamos esperar ter uma revitalização maravilhosa da orla. Isso vai acontecer com cada vez mais as pessoas vindo para cá, o comércio crescendo, vai atrair investimento. Foi assim que veio aquele hotel para Tapes. O hotel veio no crescimento do turismo que se deu na década de 90. Então, as coisas, quando se trata de economia, elas acontecem em processos. Não adianta tu achar que com uma varinha mágica, agora nós estamos com uma cidade maravilhosa, uma orla, é só esperar os turistas vierem. Não, as parcerias públicas que vão surgir juntamente com as entidades, o empresário que vai investir porque vai ver ali uma possibilidade do seu empreendimento crescer. Então, tudo isso faz parte de um projeto. Agora nós temos que assumir, né? Nós queremos se desenvolver pela parte do turismo. Isso é um trabalho de formiguinhas que tem que envolver todos os segmentos, toda a comunidade. Que Gramado começou assim com os canteiros lá, que eles começaram a entender que aquele tipo de hortência e tal era para ser feito em coletivo. E da cidade da Hortência virou a cidade do cinema, a cidade do Natal, luz. Então uma coisa puxa a outra. Aqui nós podíamos trabalhar em cima disso aí. O enfeite de Natal, o mais bonito, vamos premiar com alguma coisa. Todo mundo vai se empenhar para fazer e quem ganha é a pessoa que anda na noite, é o turista, que vai ver aquelas competições saudáveis, né? Do vizinho que botou, outro que vai querer botar no seguinte. Pode acontecer também com o jardim da casa. O jardim os da canteiros. Casa, os canteiros. Então, essas coisas não dependem do município, mas sim de um chamado, que as pessoas entendam, eu preciso de ajuda. Se o prefeito precisa de ajuda, eu chamo as pessoas, eu preciso de ajuda, quero que vocês me ajudem lá no bairro. Nós teremos todo o prazer, já adotamos a hora da Lagoa, a pracinha em outras ocasiões. Eu acho que a gente pode fazer muito mais do que a gente está fazendo, e a comunidade pode também, só tem que haver um chamado, uma proposta, um foco, né? As pessoas têm que tirar um pouco da cabeça de que o seguinte, que desenvolvimento só se dá através da fábrica. Nós tivemos o nosso momento da fábrica de calçado, que foi um momento no estado todo. Por exemplo, nós tínhamos uma filial da Schmidt Irmãos aqui na Barra do Ribeiro, uma em Camaquã e uma na Barra do Ribeiro e a de Tapes, porque houve um crescimento da indústria de calçados e ela se expandiu. A retração houve quando começou os problemas da crise econômica mundial, tivemos problema nos Estados Unidos que comprava calçado. Eu trabalhei na fábrica de calçado na década de 90, final dos anos 80 e início dos anos 90. Então nós fazíamos calçado para os Estados Unidos e para a Argentina. Essas economias sofreram um baque, a China entrou no mercado e nós não temos couro aqui na volta, então eles vão ficar perto dos curdumes lá da região do Vale dos Sinos. Então nós não podemos ficar nessa nostalgia de achar que o desenvolvimento de Tapes vai ser. Então a população tem que absorver isso. Geração de emprego através do comércio, fortalecimento do nosso comércio local e das nossas iniciativas empresariais em Tapes, que vai se dar através do turismo, porque nós temos uma coisa que é uma matéria-prima maravilhosa, que é essa Lagoa dos Patos.
Isso é a maior matéria-prima para desenvolvimento do turismo e as belezas naturais. Mas, Dimas, por encerramento, família, Dimas, nós não falamos na família. Quantos filhos, como é que é a família, como é que é a família Santos? Mas hoje uma coisa bem interessante, a gente trabalha com todas essas demandas e a família A pessoa participa disso. Participa, eles aprenderam. Ela está na entidade comunitária, ela está no bloco, ela está na... Tem tudo. A esposa, dois filhos desse casal, uma Rosemar, né, que é o Igor e a Nicole, e dois enteados que já desde novo, eu já me tenho também como pai, porque eles vieram para cá com idade assim, de 3 para 6 anos, e lá a gente começou a ter esse cunho familiar, depois vem os filhos legítimos, né? Mas eu não diferencio um do outro por questão lógica, todos têm a mesma preferência, têm o mesmo estilo, o mesmo carisma. Então, assim, nos fez uma família bem grande. Hoje a gente tem uma neta que a gente cria, que nos chama de pai também, né, e mãe, que já é uma outra geração, está fazendo 6 anos agora em novembro, e a Natália, no caso, né? E já é um segmento familiar de uma outra geração que vai se criando e se identificando com esse jeito de... Com certeza, a família, a minha família é uma família muito unida, né? Irmãos, parentes. Então, assim, a todos eles têm uma certa importância na nossa geração, tem a sua essência. Isso é muito interessante porque nós temos um foco que a gente nunca está só. Sim. E as coisas acontecem muito porque tem muitos amigos, muito porque a gente consegue convencer que esse é um caminho correto e muito porque a gente também tenta trabalhar com a questão da família, que é bem importante, muito importante. Dimas, passamos um pouquinho da 1 hora e inclusive ontem nós conversávamos, eu disse que a média é 45 minutos, mas ainda um recado final aí de que nós conversamos sobre um monte de coisa nessa 1 hora, mas sempre escapa um pouquinho e tem muito assunto que nós poderíamos ter trabalhado mais ainda. Mas infelizmente nós temos aquele limite, né? Até porque... mas esquecemos alguma coisa que tu queria falar no final agora? O resumo, assim, nós temos as oficinas lá pontuais da nossa associação, que são as oficinas de balé da Bárbara, nas quintas-feiras, oficina de zumba com a professora Patrícia, nas segundas e quartas-feiras. E nós estamos montando uma oficina agora que é de um dia, que vai ser a oficina para a lida campeira. As mulheres vão receber lá um ensinamento de como trabalhar o churrasco, carnes e cortes preferenciais, como fazer o churrasco, esse empoderamento da mulher que está crescendo. Nós vamos fazer isso aí, é possível que se faça gratuito esse trabalho. De um domingo, um sábado, nós vamos para lá aprender essa lida, né, para poder levar para os seus domicílios lá. Hoje eu não preciso do esposo para ir no mercado, porque eu sei que eu vou comprar. Eu sei qual é a carne que eu vou comprar. E o seguinte, eu também vou fazer um churrasco hoje. Deixa ele tomando a cerveja dele. Ele foi pro futebol, então assim, nós não vamos ficar te esperando. Vamos fazer. Vai jogar futebol, quando chegar aqui o churrasco está pronto. Então assim, essas coisas nós vamos fazer, precisam chamadas essas pessoas logo em seguida aí. E eu acho importante que as mulheres como esse crescimento também possam estar se empoderando dessas coisas básicas. É bem importante. Nós vamos fazer essa oficina logo e vamos colocar já na rede ali que isso vai acontecer em datas bem precisas. Para procurar, para saber de alguma oficina, de alguma atividade, como é que faz? Nós temos ali, na verdade, um portal que é da associação, a gente tem vários parceiros, aqui o Maciel, que é um dos que faz parte. Essa chamada ali pelo Facebook, ou os que tem no WhatsApp, podem pedir também o Facebook lá. WhatsApp lá no Facebook. As informações para estarem recebendo toda a informação dos movimentos dos parceiros, né, das propostas, das oficinas, através desse chamamento que a gente vai depois linkando e as pessoas ficam atualizando aquilo tudo. Né. Tem algumas coisas que são pontuais, que são utilidades públicas que nós colocamos para lá. A oficina que nós vamos buscar também, é bem importante, a biblioteca itinerária, que nós vamos deixar um livro lá para as pessoas poderem levar para ler e deixar um outro. Né. A ideia é pegar uma geladeira e otimizar ela toda, deixar ela prontinha. Ali eles vão buscar aquele livro e vão deixar um outro. Para alguém que não tenha visto. Então essa oficina vai ser bem importante, já acontece em alguns lugares. E em seguida nós estamos montando essa aí lá dentro da associação também. Então, muito bem. Dimas, quero te agradecer pelo prazer de ter essa conversa aqui nesse bate-papo, esse programa diferenciado que a gente faz. E dizer que semana que vem nós teremos um novo convidado. Agradecer ao Dimas, ficou aí, quem assistiu o programa sabe
a riqueza que foi de informações, enfim, das oficinas, enfim, de todo um pouco dessa história, de mais um dos personagens ditados. Dimas, muito obrigado. Voltaremos semana que vem com um novo convidado para o Café do Amaral. Obrigado.